Boa tarde, ministro. Muito obrigado por aceitar o convite do Arapuã Verdade e a partir de agora o senhor fala para toda a Paraíba através da Rádio Arapuã FM e de uma rede de rádios espalhadas por todo o estado. Boa tarde a todos os ouvintes da Arapuã. Estamos à disposição. Ministro, para começar, vamos falar, claro, de pandemia. Qual a sua avaliação sobre o desempenho do Brasil na luta contra a Covid-19? Nesse momento, nós somos o 4º país do mundo em casos confirmados, de acordo, inclusive, com números do Ministério da Saúde. Qual a tradução que o senhor faz desses números aqui no Brasil? Bom, primeiro, acho que é muito importante, né, a gente ter claro de que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, será, sim, um dos países que terá um grande número de pessoas que vão contrair a doença, né? Isso me parece bastante claro e bastante fácil, né, de ser aferido. A outra coisa importante que precisa ser dito é que o Brasil, ao longo desse processo, se preparou adequadamente, né, através da preocupação que sempre teve o presidente Bolsonaro em equilibrar os cuidados com a saúde, e ele sempre, como presidente do Brasil, olhou para todos os brasileiros e se preocupou também com a questão da atividade econômica. E se nós pegarmos uma recente comparação entre países como Bélgica, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Suécia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Suíça, Canadá, Portugal e Alemanha, o Brasil, em relação a esses por óbito por milhão de habitantes, o Brasil está na faixa dos 59 óbitos por milhão de habitantes. Mas o nível de eficiência do país no enfrentamento à doença está exatamente na relação entre os óbitos que nós lamentamos, né? Toda vida é valiosa, é importante, né? Aqui fica a minha solidariedade com as famílias que tiveram algum ente querido perdido nessa triste epidemia, mas é importante ter claro que o Brasil tem um dos mais baixos índices do mundo, né? Então isso reequilibra um pouco as coisas, porque na verdade nós enfrentamos no Brasil um processo de uma epidemia que é a primeira da era digital e que acabou também passando por um processo de politização, não apenas no Brasil, mas de várias outras partes do mundo. Ministro, agora há uma divisão no país, né? O presidente demonstra preocupação com a economia desde o início dessa pandemia, enquanto prefeitos e governadores defendem o isolamento social como forma de achatar essa curva de contaminação do novo coronavírus. Inclusive, o governador da Paraíba, João Azevedo, tem cobrado um discurso único das autoridades, tanto do presidente quanto dos governadores, nessa questão de combate à pandemia. Como o senhor encara essas críticas e como conciliar essas duas vertentes, vida e economia? Bom, primeiro com bom senso e equilíbrio. Eu não consigo ver bom senso e equilíbrio em prefeituras que decretaram o lockdown quando o caso mais próximo de coronavírus estava a 1.000 quilômetros de distância. Isso aconteceu. Teve um momento que o Brasil tinha em torno de menos de 100 municípios com identificação pelo Ministério da Saúde do Covid e tinham quase 5.000 municípios trancados no Brasil. Onde é que está o equilíbrio e o bom senso nisso, né? Se alguém tem dúvida do grau de tragédia que é provocado pelo desemprego, pela fome, pela miséria, dá uma olhadinha na Venezuela. Ou já se esqueceu do que está acontecendo do outro lado da nossa fronteira com o país irmão, né? Então, o que o presidente Bolsonaro sempre fez? O presidente Bolsonaro sempre, de maneira muito clara, trabalhou com equilíbrio. O que é o equilíbrio? É cuidar da saúde, dar condições aqui, o Ministério da Saúde pudesse fortalecer o SUS, o Ministério da Saúde pudesse adquirir equipamentos, desde equipamentos de proteção para as equipes de saúde pública, passando também pelas condições de estados e municípios poderem atender as pessoas. E do outro lado, o presidente foi o primeiro líder na América Latina, por exemplo, a chamar a atenção de que tinha que se fazer uma condução equilibrada. Claro, cuidar e proteger da saúde, sim, mas, por outro lado, nós tínhamos que olhar para a questão da economia. O Brasil, a gente não pode esquecer o Brasil que nós herdamos.
O Brasil que nós andamos era um país que estava destruído. Não tinha confiança interna, não tinha confiança externa. O Brasil vinha de uma economia que estava praticamente paralisada. E nós conseguimos colocar o Brasil nos trilhos no ano passado. Nós conseguimos fazer o Brasil voltar a gerar emprego depois de vários anos com aumento do desemprego. E nós entramos neste ano com 2 meses muito positivos, no mês de janeiro e fevereiro, e que sinalizavam um bom ano para o Brasil. O senhor fez críticas ao lockdown, inclusive aqui na Paraíba há restrições também que foram impostas até o final desse mês. Em outros estados do Nordeste do país como um todo também há essas medidas restritivas. De que forma essas medidas podem impactar as contas governamentais, como tem sido colocado inclusive pela equipe do governo, e qual seria o ponto de equilíbrio para que pudesse haver, portanto, esse equilíbrio entre vida e economia em sua avaliação? Quando a gente fala em equilíbrio, é estabelecer a proteção àqueles que são grupo de risco, o uso de equipamentos de proteção, por exemplo, máscaras, higienização, medidas de triagem e controle, onde quer que as pessoas estejam. Isso é fundamental que seja utilizado com inteligência. Aí tu tem que mensurar qual é a tua capacidade de atendimento na área de saúde, qual é o número de pessoas que acorrem a tua estrutura hospitalar, e aí é uma conta, por isso que eu digo, eu disse na entrevista, o equilíbrio tem que ser buscado, mas eu reconheço que ele é complexo. Agora, o que é o simples? O simples é o lockdown, manda fechar a cidade para a atividade econômica, isso é o simples de fazer. Né? O que a gente sempre discute e questiona é que o desafio do gestor, seja ele governo federal, governo estadual ou governo municipal, é como é que tu equilibra a vida. E a vida não é só proteger a doença. A vida significa alimentar-se bem, para poder manter o estado de saúde, ter abrigo na sua casa, ter capacidade de ter saúde emocional, psicológica das famílias e das pessoas. E quem está desempregado não consegue ter isso, né? Porque isso abala as pessoas e as famílias. Então, buscar o equilíbrio é uma coisa, por isso que eu digo que é complexo, porque são vários olhares, são várias variáveis na vida de uma pessoa, de uma família e de uma comunidade. Tem que buscar o equilíbrio. Não fazer como milhares de prefeitos fizeram no Brasil, que deveria fechar a cidade. Isso é um simplista. E eu acho que isso é o irresponsável. O responsável é aquele que equilibra a estrutura que ele tem de saúde com informação e com a manutenção da atividade daqueles que podem se expor. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Uma das principais medidas, ministro, é o auxílio emergencial, inclusive aqui no Nordeste, principalmente, onde há uma parcela da população muito grande que é vulnerável, mas os beneficiários já estão recebendo, inclusive, a segunda parcela. Só que entre uma parcela e outra, há aquelas pessoas que necessitam bastante, justamente por causa da questão do desemprego, e já estão preocupados com o futuro também após o fim desse auxílio emergencial. Existe alguma expectativa de que ele vá ser estendido até o fim do ano, ou por enquanto não existe essa possibilidade? Bom, Felipe, para que tu tenha o teu ouvinte também a informação precisa, é o seguinte: o auxílio emergencial ele foi calculado por 3 meses. Por quê? Porque no histórico das epidemias no século XX, elas em média duram 12 semanas. Entre o surgimento, vamos dizer assim, o pico, a disseminação até chegar ao pico e depois a sua queda. Em vários lugares do Brasil nós já estamos na fase da queda, nós já passamos o pico. Agora, como o Brasil é um país continental e nós temos problemas no Sudeste, por exemplo, com a expansão da doença, que já, na minha visão, começa a entrar na fase decrescente, e como nós temos o Nordeste e o Norte em fase de expansão, parece que a doença demora mais, né? Mas a média no século XX, a média histórica é em torno de 3 meses. Por isso que o auxílio emergencial foi pensado para exatamente abril, maio e junho. Então, até o presente momento, nós temos isso, né? Que foi determinado pelo Congresso Nacional e foi determinado também pelo presidente Bolsonaro. Nós estamos fazendo o melhor possível. Agora, não é só isso, né? A gente tem que juntar tudo. Por exemplo, o auxílio emergencial são 59 milhões de pessoas hoje, até 30 de abril. Vai ser mais gente, tá? Até meados do mês de maio.
Nós temos 24 milhões de pessoas do benefício emergencial, que é aquele benefício para quem tem carteira assinada. O governo Bolsonaro já protegeu 7,5 milhões de empregos, enquanto dezenas de países no mundo, simplesmente as pessoas perdem o emprego. No Brasil nós conseguimos proteger 7,5 milhões. E nós temos ainda 36 milhões de pessoas que recebem benefício previdenciário, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Então, nós estamos falando de uma rede de proteção organizada pelo governo federal e determinada que ela fosse estruturada pelo presidente Bolsonaro, que já está atingindo hoje, vai atingir mais gente. Agora, ministro, que outras medidas os paraibanos podem aguardar do seu ministério e do governo federal para amenizar os efeitos dessa pandemia que atinge a todos? Bom, nos repasses do SUAS, né, por exemplo, a Paraíba está recebendo nessas duas parcelas, os municípios paraibanos, 19.657.000 reais. Recebeu agora, dia 8 de maio, os municípios paraibanos, né, estão recebendo a metade disso, então em torno de 9 milhões, né, 9 milhões e meio, mais ou menos, e agora no dia 9, no dia 6, perdão, dia 8 de junho, perdão, vão receber mais 9 milhões, né? Isso só SUAS. E aí na Paraíba, do ponto de vista de compra de equipamentos de proteção, de alimentos, né, e abrigamento, nós devemos, até o presente momento, já temos aceites de 3.891.000, então de 4 milhões de reais que estão indo para os municípios da Paraíba. Ministro, antes de encerrar, o país também assiste uma crise política, como o senhor bem sabe, inclusive após as demissões dos 3 últimos ministros, há também rusgas entre o Palácio do Planalto e o STF, também aquela questão da divulgação ou não do vídeo da reunião ministerial. Como, em sua avaliação, vai terminar essa crise política e por que ela está ocorrendo, em sua avaliação? O senhor, que é um dos ministros mais próximos do presidente, que inclusive está participando de manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Bom, o problema é que no Brasil, né, a vitória do presidente Bolsonaro pôs fim a um ciclo, né, muito grave de mistura entre o poder executivo, né, partidos políticos, o que se conheceu no passado como o presidencialismo de coalizão, né? Foi exatamente a modificação disso, né? E que nos deu coisas muito ruins, né? Como o mensalão, o petrolão, que todos nós conhecemos muito bem. E a população brasileira votou, né, num então candidato que tinha apenas muita fé em Deus, né, como eu também tenho, a verdade consigo, até usou um versículo bíblico, né, o João 8,32, que a verdade vos libertará, né, e trazia princípios e valores, né, muito caros e muito importantes, né, aos brasileiros, como a família, a liberdade, o país, né, vamos dizer assim, se importar e servir o nosso país, o nosso amado Brasil. E é evidente que isso quebrou aí muitos interesses, né? Mas a gente não tem medo, a gente não é assustado, a gente carrega a verdade, e o que eu tenho recolhido nas ruas de todo o Brasil é o povo brasileiro ao lado do presidente, espontaneamente. Não tem que pagar nada, não tem que chamar sindicato, não, as pessoas pegam o seu carro, botam o seu filho, leva a sua filha junto, vai a família, exatamente trazer o seu apoio ao presidente. E a grande marca qual é? A bandeira verde e amarela, que é a bandeira que tem que tremular, né, no Brasil, em cada casa, em cada cantinho do nosso país. Agora, nos próximos dias, o presidente Bolsonaro, antes de encerrar, vai anunciar o novo ministro da Saúde. O senhor tem preferência a nomes como a médica Nise Yamaguchi e também o médico Ítalo Marcilli. O DEM vai indicar algum nome? O senhor tem preferência por um desses dois? Deixa eu dizer uma coisa que talvez possa surpreender a muitos, né? O presidente, nesse momento, tem como interino na saúde um dos generais que tem melhor capacidade de gestão do Brasil,
que é o general Eduardo Pazuello. Tá? Eu trabalhei com ele quando fui ministro da Casa Civil, no Projeto Acolhida. O Projeto Acolhida hoje é reconhecido no mundo todo como, como o projeto de recebimento de refugiados, o melhor do planeta. Isso é reconhecido por todos os organismos internacionais, todos elogiam o Brasil, e muito do trabalho que resultou nesse reconhecimento internacional ao nosso país, de acolhimento das pessoas que fogem da ditadura venezuelana, que fogem da miséria que o socialismo, esse que o PT e o PCdoB defendem aí, esse socialismo que destrói a vida das pessoas, né? Essa miséria que a gente vê, lamentavelmente, lá do lado da Venezuela, que é um país riquíssimo, que foi destruído, né? Pela ideologia socialista e comunista, né? Simbolizada por Chávez e agora por Maduro. Bom, o general Pazuello foi o grande comandante desse projeto por um ano. E eu conheci ele, e ele vai surpreender o Brasil, ele é um grande gestor. Então, o presidente não tem pressa nenhuma, o general Pazuello, com o seu talento de gestor, vai se assessorar bem com os técnicos e cientistas que vão ajudá-lo a organizar as coisas na saúde brasileira, e tenho certeza que o presidente vai ter um bom tempo para fazer uma boa reflexão, e quando o presidente escolher, o presidente vai escolher bem, como escolheu sempre a maioria dos ministros, e o time Bolsonaro é um time que está dando grandes resultados ao nosso país. Agradeço por sua atenção com o Arapuã Obrigado, Verdade e deixo o espaço para que o senhor envie uma mensagem aos paraibanos que estão, nesse momento, enfrentando essa crise sanitária, social e econômica. Qual a mensagem que fica do governo Bolsonaro para a Paraíba? Bom, primeiro, dizer a todos que eu tenho certeza que todos nós juntos, né, sou cristão, né, sou evangélico, então eu sempre oro muito, né, tenho certeza que Deus está cuidando do nosso país, né, que o fruto das nossas orações vai ser, sim, a gente superar o mais rapidamente possível esse momento. Peço aos gestores, né, municipais que tenham muito equilíbrio, que Deus os ilumine, os faça enxergar todos os lados dessa questão, para poder, de maneira equilibrada, proteger a saúde, mas, ao mesmo tempo, proteger o presente e o futuro dos paraibanos, né, com atividade, com emprego, com renda, porque isso é fundamental, não apenas para o presente, mas para o futuro das nossas famílias e dos filhos, né, desse estado onde eu tenho tantos amigos, que é a Paraíba. Que Deus abençoe a Paraíba. Muito obrigado pela oportunidade e, em nome do presidente Bolsonaro, agradeço sempre o carinho que os paraibanos sempre tiveram com o nosso presidente. Uma boa tarde, um grande abraço a todos.